Querido diário, essa é a página 13 e só de dar play nesse podcast você já foi cancelado. O meu nome é Lucas Rocha, eu sou seu apresentador e mais uma vez eu tô aqui com Samuel cancelado. Não, gente, caralho. Vai, Samuel Stephanie. Eu não quero falar isso, eu vou ser cancelada, cara. Stephanie, cancelada. Lucas Checker cancelado. E hoje temos um convidado que vai ser cancelado. Não, sacanagem, tá brincando. E hoje temos um convidado especial pra falar sobre esse assunto. Nabuco! Palmas na edição! Primeiramente, gostaria de falar que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Recentemente comecei a assistir o podcast. Tô rindo muito, tô refletindo muito. Inclusive, é por isso que eu tô aqui, porque eu tava trocando uma ideia sobre o podcast que eu assisti com o Cheque. E, cara, sensacional. Chamo Gabriel Nabuco, sou vendedor, gosto muito de venda, estudar o comportamento humano. Tô fazendo copyright, que é escrita persuasiva, né? Tudo que envolve aí vendas online, toda a escrita, todo o script de venda é papel aí do copy. Pra mim, venda é importante demais, é a habilidade mais importante que a gente desenvolve. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, cancelados assim como eu. Tamo junto, mano, seja bem-vindo. E você, ouvinte, tá entrando no Diário de um Artista. Vocês querem explicar antes pro ouvinte o que seria o ato de cancelar, pro ouvinte que não sabe? Pessoal, eu sou muito famosa por ser militante aqui nesse podcast, sabe? Sofro... Não, ninguém te zoou por isso. Ô, quer cancelar a gente? Pô, Calma aí, pô. Que isso? Cara, na minha opinião, sabe? Cancelamento é quando você julga, no caso em praça pública da internet, um caso, uma pessoa, e o seu compartilhamento, a sua ofensa, o seu julgamento dessa pessoa vai sendo compartilhado, mais pessoas compartilham aquilo e aquela pessoa sofre por isso. Sofre danos, sofre problemas de emprego, sofre qualquer coisa que seja prejudicial pra ela. Não tô falando que todo cancelamento é ruim. Existem as pessoas que são canceladas pela mídia por exemplo, uma pessoa que é estupradora, ela foi cancelada, porque as pessoas vão julgar ela. Então, tecnicamente, isso é um cancelamento. Tem crescido muito esse movimento de cancelamento em pessoas que nem sabem se aquilo é verdade, né? Compartilham uma imagem julgando e ela não sabe o poder que o compartilhamento dela tem. O cancelamento, ele começa a ser ruim nisso, porque você sai compartilhando coisas que você não sabe se é verdade, você não sabe se aquela pessoa fez isso, você não sabe se essa opinião ela é preconceituosa e às vezes é uma opinião preconceituosa disfarçada de opinião, tipo, tá na minha cabeça, eu posso falar. Essa opinião pode ser machista, pode ser racista, e você vai passando esse conteúdo, você vai começando a cancelar as pessoas e, tipo assim, pra quê? É como se fosse uma justiça digital, sabe? O que eu tinha visto era que o cancelamento era você pegar pessoas que discordam da sua opinião ou da opinião do seu grupo e você exclui ela de qualquer coisa. Você tira o direito de fala dela. Olha só, você não pode fazer isso, você tá errado, o meu é o certo. Fica quieto, nenhuma empresa mais vai trabalhar com você, ninguém tem o direito de te ouvir. Fica no seu canto aí, adeus, um beijo, um abraço. Isso também faz parte do cancelamento, não é só Cancelamento é muito amplo. Tem cancelamentos que são necessários, por exemplo, cancelar a NET. A NET... O mais difícil de todos. Cancelamento que é necessário é esse. Vamos lá. Nossa, essa eu não esperava não esperava mesmo, cara. Parabéns, me surpreendeu, Tá parabéns. pensando nessa piada desde que começou o podcast. Cara, eu pensei literalmente agora. Lembrando que toda a nossa bibliografia tá sempre aqui na descrição, e eu vi um vídeo do Fábio Porchat, que ele levantou uma ideia muito legal e eu queria trazer essa mesma frase que ele trouxe pra cá pra gente poder debater. Vocês acham que o cancelamento tá calando vozes ou ele tá ajudando a botar a luz nas injustiças? Eu acho que ele não tá calando vozes e sim apagando, abafando a importância da parada, porque tá se tornando algo de rotina alguém ser cancelado. Então como é que você vai botar lado a lado, sei lá, um estuprador de alguém só que cometeu um deslize na internet e tá sendo cancelado também, sabe? Você tá meio que banalizando esse ato. O Samuel até fez uma piada de que o único cancelamento bom é da net. Será que tem cancelamento bom? E se tiver algum cancelamento bom, os outros cancelamentos que estão sendo meio que à toa, vamos dizer assim, ele banaliza o cancelamento bom. Quanto mais cancelamento, menos cancelamento. Menos relevante o cancelamento é. Sim, exatamente. Perfeito. Quando você cancela todo mundo, já perde a potência do que o ato significa. Já perdeu o propósito. Quando você vê alguém fazendo uma atitude errada, tomou uma medida
extremista com alguma coisa, você joga na internet aquilo dali sim, tem um impacto que a pessoa precisa entender e pagar sobre o que ela fez. Toda ação tem uma reação. Agora, quando qualquer coisa gera um cancelamento simplesmente porque a pessoa não concorda com o que eu falei, aí já deixa de ser impactante, já deixa de ser importante, já deixa de ser algo relevante. Aí começa a ser simplesmente a minha opinião contra a sua opinião. Só dar um ponto aqui, eu vi um cancelamento existir esses dias de uma garota que cancelou pessoas que entregam iFood com mimos. Como assim? Sabe, empresas pequenas, sabe o pessoal que tá começando? Eles geralmente, quando entregam lanche no iFood, eles entregam um mimozinho, uma mensagenzinha, obrigado por comprar comigo e tal. Over delivery. Aí o pessoal tava reclamando, falando, pra que eu vou mandar esses mimos e tal? Eu só queria o meu lanche, eu acho desnecessário isso. E começou uma onda de cancelamento sobre entregas de mimos no iFood. Isso não é fake news, não. Isso não pode ser real. Não, tá de sacanagem. Existe, mano. Eu vi O tweet, Twitter cara. é um ambiente a ser estudado. São tweets que não são de notícias. Eu tô falando de pessoas que cancelaram atos. Mas, de certa forma, isso foi um cancelamento. Eu ouvi o Flow Podcast com o Castanhari e ele falou exatamente sobre isso do cancelamento, que ele fala que tudo na internet que vira uma coisa automática perde o valor. Se a gente gasta tanta energia cancelando essas pautas menores, que tem a sua devida importância, menos esse caso aí dos mimos, que tem a sua importância, quando tiver uma pauta que é muito importante, precisa de muita atenção agora, a gente não vai ter energia pra olhar pra elas, porque a gente já gastou tanto esforço pra se preocupar com outras coisas. Então, tipo, tudo ser cancelado, calma aí, mano. Você bota tudo no mesmo saco, né? Sim. Vira tudo farinha no mesmo saco. Fala, mais um cancelamento, não vou dar valor. Mas também, tipo, a gente sabe que perde o valor, mas a gente automaticamente também se prende e se proíbe de falar algumas coisas, de ter opinião. Porque a gente sabe que se der uma opinião, vai vir a galera que não aceita e vai tentar me cancelar. Então isso gera um silenciamento, ao meu ponto de vista, e aí vira aquela bola de neve. Somente a opinião de X desse grupo aqui é relevante e isso acaba sendo, não se tornando uma espécie de ditadura. Isso é sendo muito extremista aqui que eu tô falando, mas acaba sendo, tipo, se você não aceitar a minha opinião, você está errado automaticamente. Porque, olha só, eu sou o dono da razão. Então, tipo, qualquer assunto termina por ali. Antigamente a gente chegava num bar e conversava, tinha as nossas divergências e tudo terminava por ali mesmo. Você tinha a sua opinião, eu tinha a minha, ok. Agora, se talvez eu der uma opinião errada pra você na mesa, você vai pra internet, você vai me expor e um montão de gente que concorda com você vai concordar com você e eu vou perder meu emprego, eventualmente. Porque aquilo dali vai virar um massivo. Tipo, eu não tenho como combater 100, 200, 300 pessoas ao mesmo tempo já me xingando. E eu tô dando um número pequeno, porque existem pessoas que são maiores e fazem propositalmente o cancelamento de outras pessoas que não tem como se defender. E acaba com a reputação, com a autoestima, com a vontade de viver da pessoa e simplesmente porque não concorda comigo. Tem um caso recente aí do cara que perdeu o emprego porque ele fez um sinal que pra pessoa que tava ali era um sinal supremacista. Na verdade, ele nem fez o sinal. Segundo ele tava estalando o dedo. Exatamente. Eu acho que eu entendi, então. Tinham levantado a pergunta, né? O Lucas perguntou, será que cala ou dá vozes? Eu pensei em abafar, né? Eu pensei em abafar o sentido, mas eu entendi outro ponto, justamente isso. Com certeza tem muita gente que deixa de falar muita coisa com medo de ser exposta e cancelada. E eu tava até tendo essa reflexão hoje mais cedo. Imagina se tudo que você fizesse fosse gravado e exposto. Imagina que tudo que você pensasse, todos os teus pensamentos doentios, todos os teus feitiços, toda a tua maluquice fossem expostos. Talvez você não fosse a pessoa que você é por medo, sabe? Então acho que isso pode acontecer porque a internet tem esse poder de expor e de tornar tudo uma bola de neve. Às vezes eu compartilho uma coisa, o cheque recompartilha e tem algum seguidor dele que tem muita relevância e esse cara vê no perfil do cheque e a parada estoura. A internet é muito exponencial, né? Eu posso fazer um story agora e sei lá, sabe o Vitor Meniel? Alguém conhece o Meniel? Sim. Sim, ele estudou com a minha mina. Então se minha mina reposta, ele pode ver, pode repostar e fudeu. A parada estoura, sabe? Como existem cancelamentos bons que eu digo assim, talvez necessários quando alguma corporação tem alguma atitude, sabe, preconceituosa, alguma coisa, e você atacar diretamente uma empresa, assim, beleza. Eu acho ok, como agora que teve com o Michael Kuster, né, que da Record, que publicou e tal um perfil associado a um pedófilo, só que tava com a foto dele. Então a gente atacar, assim, uma empresa que faça isso, sabe, de coisa erradíssima, beleza. Mas uma pessoa e você não checar realmente o que tá acontecendo, que voltando no assunto lá do cara que perdeu o emprego, o nome dele é Emmanuel Cofferty, ele disse o seguinte, foi nesse momento que um homem desconhecido com um celular na mão e uma conta no Twitter virou
virou minha vida de cabeça pra baixo. Pelos relatos dele, né, ele tava com o braço do lado de fora da janela do caminhão, estalando os dedos. E no mesmo momento que ele fez isso, assim, voltando o dedo, alguém tirou uma foto perfeita nesse momento, chegou do lado dele e falou: você vai continuar fazendo isso? Você não vai parar, não? E ele não entendeu nada. E essa foto foi parar no Twitter 2 horas depois. O supervisor dele ligou dizendo que ele tava suspenso. 5 dias depois, ele tava demitido. E o cara falando que era o emprego da vida dele, ele ganhava o dobro do que ganhava no emprego passado. Tava sustentando a família. Inclusive, o que aconteceu com ele agora? Tá desempregado. Tá desempregado. Não voltou porque sujou a imagem do cara. O maior problema, se você entrar nesse perfil do cara que tirou a foto e compartilhou, ele excluiu e disse assim: desculpa, eu posso ter interpretado mal. Nossa, um pedido de desculpa custou o emprego do cara, a sustentabilidade da família. E aí, sabe? De que adianta você pedir uma desculpa que não tem relevância nenhuma, o assunto caiu em esquecimento e o cara ainda tá no prejuízo, entendeu? Irresponsabilidade. Então, eu concordo que cala algumas vozes, por exemplo, a desse cara que perdeu o emprego, porque a página que compartilhou a foto é grande, teve uma boa repercussão, só que o cara, ele não é conhecido, ele ficou conhecido já com ódio em cima dele. Qual a chance dele conseguir se reestruturar ali, se justificar? Não existe essa chance. Então, muita gente acaba se prejudicando. E eu acho que tem esse poder todo, né? O cancelamento dá essa bola de neve, porque geralmente alguma página compartilha. E se essa página é grande e tem uma audiência engajada, a audiência dela pensa como ela. Então ela chega expondo uma opinião, sendo que ela influencia opiniões também, de pessoas que já pensam como ela. Então ela problematiza um caso e já era. Vão ter ali centenas de milhares ou milhões de seguidores que vão problematizar aquilo também, sabe? E tem até um ponto que eu acho também legal da gente levantar, é que, por exemplo, quando famosos, etc., são cancelados assim, eles têm milhares de seguidores e eles têm a fama, inclusive, então eles têm um poder de resposta muito grande ainda, eles podem ter voz ainda pra responder. Então, se você pega esse caso que o Checker falou, do rapaz que tava com o dedo pra fora, ele não era famoso. Se você coloca 100 mil pessoas comentando contra o cara, é muito difícil dele sozinho, com a rede social pequena dele, combater essas pessoas. Acho que tá cachorro morto. Você pega o Felipe Neto, por exemplo, com a fama que ele tem. Se tentarem cancelar ele, o moleque pode responder que vão ouvir. Mas se é alguém desconhecido, como é que vão ouvir o cara? Além dele conseguir responder, ele tem maneiras suficientes de impedir que essas pessoas façam isso judicialmente. Porque ele tem dinheiro suficiente pra isso. Agora, esse cara não tem dinheiro pra nada. Um dos maiores problemas, eu acredito, que do ser humano é ter a ideia de poder. O cancelamento dá uma síndrome de Deus pras pessoas. Elas acreditam que estão no poder de julgar o que é certo e errado e definir a vida de uma pessoa naquele momento. O famoso juiz de internet. O juiz de internet. Eu chamo síndrome de Deus. Se eu acredito que você tá errado, bom, a sua vida está nas minhas mãos e eu vou decidir que você precisa ser cancelado e infelizmente, que pena. Passa no saque e reclama. Então, todo mundo vai vir agora porque todo mundo concorda comigo e todo mundo vai te destruir até que você desista da internet ou da vida. É uma das duas opções que acontecem. Ou a pessoa desinstala a rede social e deleta o perfil, ou ela desinstala a vida e compra um caixão. Fica nessas duas opções. Eu não vi ninguém até hoje que foi cancelado e ficou na internet de boa, como se nada tivesse acontecido. Tem gente que até hoje tá respondendo de cancelamento de 2 anos atrás. Tenho pensado, né, como que o cancelamento chegou aos extremos, assim. Ou as pessoas estão usando a internet demais pra desabafar e acabam desabafando opiniões fantasiadas de preconceito. Seria o contrário, não? Preconceito fantasiado de opinião. Isso. E aquilo vai ganhando seguidores porque eu tinha um professor de geografia que falava que terraplanismo só existe porque inventaram a internet. Porque terraplanismo era uma teoria que existia, mas ninguém sabia se outra pessoa acreditava nisso. O cara era terraplanista lá na Ucrânia e tinha um cara terraplanista aqui no Brasil. Aí a internet ficou mais globalizada, né? Muitas pessoas começaram a ter acesso, aí terraplanistas se uniram e fizeram um grupo terraplanista. Então, essa é a primeira opção que eu penso o cancelamento. Começa a ter mais fama porque pessoas com pensamentos que são bem estranhos viram que existem pessoas com pensamentos estranhos também. Aí se uniram e criou a bola do cancelamento. E a segunda opinião que eu tenho é que as pessoas, elas estão ficando muito individualistas. Eu botei aqui porque a minha rede social, só a minha opinião importa e se tiver errado eu tô nem aí, porque a minha opinião importa, isso aqui é o meu post. Só que a gente tem que entender que a partir do momento que a gente entra na rede social, a nossa vida é pública. A nossa opinião vira pública. Não tem nada de individualismo na internet, gente. Tudo pode virar público. Tudo pode ser passado para outras pessoas. Toda foto pode ser compartilhada. Fotos não são apagadas nunca na internet. Notícias nunca vão sumir. Então a gente, quando entra na internet, a gente tem que ter a ideia de que todo mundo vai ver. Se todo mundo vai ver, repense se isso pode afetar a vida de alguém negativamente. Se
Se afetar, não fale. Ah, mas vai me calar e tal. Se uma opinião, ela vai afetar a vida de uma pessoa negativamente, você tem certeza que isso é uma opinião muito favorável pra você postar? Se você vai dar uma notícia, tipo, sei lá, uma opinião de que o cara é isso, o cara é pedófilo, o cara é isso porque você acha isso, e aquilo vai afetar negativamente a vida de alguém se aquilo repercutir, cara, será que isso é válido mesmo? Pra mim parece que o cancelamento, quando tá expondo a outra pessoa, jogando tudo, gente, olha como essa pessoa é errada, olha isso aqui, você meio que tira a culpa toda que você tem de si e você se sente bem porque o erro tá no outro, não tá em você. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa visão. E eu tava vendo um vídeo do Pondé que ele fala sobre que o cancelamento ele traz uma ideia de linchamento. E a ideia de que quem lincha tá linchando em nome de uma boa causa. Porque ele traz nesse vídeo que tá aqui na bibliografia também, que na história da humanidade há vários relatos de linchamento. É uma coisa que tá enraizada na característica do ser humano. E aí ele fala que no século XV, na Idade Média, tinha as fogueiras pra queimar herege, as execuções, né, em praça pública, e que isso era tipo um evento. Era um programa de lazer que as pessoas levavam os filhos pra ficar xingando a pessoa, pra rir, pra caçoar. É uma coisa que o ser humano gosta, mané. Inclusive nas obras do Nelson Rodrigues, as pessoas adoravam linchar a figura da adúltera. E enquanto eu tava vendo esse vídeo, me veio muito uma música do Chico Buarque, que ele fez em 1978, sobre a travesti Geni, que a música fala sobre jogar pedra na Geni. O bagulho em 1978, ele fez pra uma peça e hoje em dia parece muito em voga. Claro que ali ele fala na questão de preconceito com homossexualidade, etc. Mas pra mim é muita hipocrisia também. Enfim, a hipocrisia. Eu acho que o cancelamento e a hipocrisia andam muito juntas, cara. Por exemplo, vi gente comentando na internet que quando o caso da Pugliese estourou, todo mundo começou a detonar a moça. Ah, tô no meio da pandemia, você tá fazendo festinha, você é errada. Sendo que tinham pessoas que também estavam dando festinhas, que também estavam saindo, xingando e culpando a mulher pra caramba. Aí teve gente que falou, pô, cara, mas você também tá errado. Ah, mas ela é influenciadora. Ela influencia muitas pessoas, eu não. Então, tipo, é sempre tirar a culpa de si e jogar no outro. É muito mais fácil, né? Você terceirizar, você sempre terceiriza isso nessa questão da visibilidade. Por você ter pouco, você tá achando que ninguém vai tá acompanhando, né? Os olhos vão estar virados sempre para lá, mas não, cara, tem sempre alguém olhando pra você também. Por exemplo, o que acontece muito são pessoas canceladas por gostarem de si. O que acontece toda hora, mano? Twitter é um lugar muito nocivo, tem que sair de lá, mano. Vocês acham que o Twitter é a casa do cancelamento? Sim. Certeza, certeza. Uma das únicas redes sociais que você tem páginas pra você expressar o que você tá sentindo e é usado, sabe? Twitter tem muito essa, desabafar. Você não vê ninguém no Facebook fazendo isso. Sabe o que favorece também o Twitter ser um ambiente perfeito para isso? Você não tem anúncio pago dentro do Twitter. Quando você não tem anúncio pago, o alcance orgânico é absurdo. Absurdo. É absurdo. Tu posta uma parada, mano, aquilo tem um poder de viralização ridiculamente gigante, sabe? Coisa que o Facebook não tem. Tu posta uma coisa, sei lá, nem 20% dos seguidores vão receber. Vamos lá, Rocha, você. Tu é tipo padrão, tudo mais, cabelo grande e tal, forte. Brother, se tu posta isso no Twitter, mano, falando, caraca, eu nunca estive tão feliz comigo. Mano, o pessoal vai te atacar, mano. Vai falar, nossa, como é que você faz isso? Tem muita gente se sentindo mal. Uma pessoa vai falar por outra que ela tá se sentindo mal por conta de você. Mano, é o pessoal comentando, você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você posta. Quer dizer o quê? O mais recente que eu vi foi esse. Você tá dizendo que felicidade só existe quando você tá com um corpo perfeito, não sei o quê. Aí é uma galera defendendo também, falando, problematizando, cara, assim? né, mano? Tudo Nabucco é absurdo. Sabe de uma parada, mano? Não cancelamento, muito longe disso, mas eu já recebi comentário do tipo, aqui em casa tem piscina, eu postei história na piscina, e eu botei assim, tempos de quarentena. E nego falando, tem gente que tá passando mal dentro de casa e tal. Eu até entendo que é um momento que tá foda, mano, de psicológico. Inclusive, eu passo 2 semanas aqui no meu pai, justamente porque na minha avó, eu fico preso 24 horas por dia. Minha avó tem ansiedade absurda, então é uma parada que mexe com o psicológico também. Se eu não tivesse uma fuga, eu estaria lá, mano, entendeu? Mas agora, se outras pessoas não têm essa fuga, eu não posso fazer muita coisa, eu vou deixar de usufruir, entende o que eu tô falando? Eu posso tomar cuidado, mas aí eu não posso também me expressar. Cara, se tem alguém que mora no campo, se tem alguém que mora, sei lá, num lugar de praia que quase não vai ninguém, o cara tá indo pra praia na quarentena e não tem ninguém, mano, ninguém. Ele não tá se expondo ao risco, ele não tá levando risco a ninguém. Se ele posta uma parada dessa, vai dar merda, sabe? Porque rola também um pouco da cobiça, mano. Cobiça mexe muito com os outros. Então a pessoa quer aquilo e fica com raiva porque não tem aquilo e dissemina, mano. O que você falou, Nabu, vai totalmente junto com o que o Clóvis de Barro Filho falou no vídeo que tá aqui, no mesmo vídeo que o Porchat tá. A gente, quando tem uma pessoa que discorda da gente, beleza, a gente vai lá, conversa, 2, beleza, 3. Quando vem a multidão, a gente pode ficar com medo disso, de você debater com o outro e ir se fechando. E que se a gente não enfrentar esse medo, raramente a gente vai dizer o que a gente pensa. Eu até escrevi aqui exatamente o que ele falou, porque combina, se liga.
amiga. Seja o que você disser, qualquer assunto, haverá muitas pessoas discordando. E se você ter medo desse enfrentamento, é provável que se cale definitivamente sobre qualquer assunto e você seja anulado enquanto porta-voz das suas opiniões. Então, por exemplo, você pode ter suas coisas, suas opiniões, mas por medo do enfrentamento que você vai ter de pessoas que discordam, que não tem o que você tem, tu fica com medo de ser você mesmo. Inclusive, vale ressaltar que eu fiquei com um certo receio de contar isso pra vocês aqui. Nossa, a gente ficou com receio de fazer esse podcast, cara. Não, justamente porque outras pessoas podem ver esse vídeo, que eu não faço ideia de quem seja, e dar merda. A gente tá criticando o cancelamento aqui em alguns pontos, então se vem uma pessoa que gosta do cancelamento, aquele bem negativo mesmo, acha esse podcast, edita, corta da forma que quiser, bota na ordem que quiser e compartilha. Ferrou pra gente. Você falou isso agora e o que mais me deu medo do que eu acabei de falar foi exatamente isso que eu falei. Não, isso proíbe a pessoa de ser quem ela é. Aí eu fiquei imaginando assim, pô, mas se alguém pega isso fora de contexto, aí vai parecer que eu tô assumindo que eu apoio a pessoa a ser preconceituosa, a ser racista, misógina, porque esse é o jeito dela. Então o cancelamento tira a possibilidade dela poder ser desse jeito, sendo que, tipo, não é isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? Só que fora de contexto pode parecer. O questionamento, acho que principal aqui é: vocês acham que quem foi cancelado merece uma segunda chance, dependendo do que foi feito? Depende do Depende cancelamento. Se o Se a pessoa cancelamento foi cancelada útil, por ela ter, sei lá, feito um comentário errado, ela merece tudo isso que ela tá sofrendo? Vamos supor que ela falou, vamos supor, eu sou uma pessoa acima do peso, eu chamaria de gordo. Mas se eu faço uma piada de gordo, eu mereço ser cancelado? Aí significa que eu não posso mais ter a minha opinião, não posso mais falar nada, não posso entrar na internet, não posso trabalhar, não posso fazer o que eu quero, não posso ver uma vida tranquila simplesmente porque uma piada, ou um comentário, ou algo que você não concordou foi dito. E aí eu não tenho opção de me defender, eu não tenho opção de ser ressocializado na internet, porque qualquer coisa que eu faça, isso vai ser relembrado, vai ser puxado. Então, tipo, a pessoa não tem a oportunidade de errar. Mas todo mundo, inclusive no Twitter, gosta de dizer que todo mundo merece uma segunda chance. Todo mundo evolui, todo mundo teve um momento, ai meu Deus, eu era uma pessoa tão ruim, olha só como agora eu sou um anjo, ai meu Deus. Mas você não pode errar, porque eu não gosto. Ai, ai, ai. O cancelamento e a não oportunidade de você voltar a falar, opinar ou qualquer coisa do tipo, só não rola se for pro outro. Porque se for pra mim, pode. eu acredito que o cancelamento, ele não é necessário porque o cancelamento, ele não corrige ninguém. Para as pessoas que erram mesmo, que cometem atrocidades, não significa nada. A pessoa que foi cancelada na internet cagou pra isso. O que ela vai fazer? A imagem dela já tá suja porque ela fez uma merda? Muito importante que você falou é que o cancelamento ele não corrige. Então, cara, tipo assim, só se for uma atrocidade que a pessoa cometeu e quanto mais visibilidade ela tiver, maior chance de resolverem, tipo maus tratos de animais. Um lugar que tá maltratando um canil ilegal, um exemplo aleatório, tá? Isso quanto mais visibilidade, melhor. Mas agora, um deslize, uma falha, mano, quem aqui já fez uma piada 10 anos atrás que hoje não faria, sabe? Não, já tem piada de 5 anos atrás que eu não faria agora. Exatamente, exatamente. Você não é o mesmo, você está sempre em constante evolução. Então, o pensamento que você tinha hoje, você pode não ter mais. E quando você é cancelado por um deles, você não tem mais essa chance, sabe? Teve um caso recente, né, daquele casal que tava discutindo com o fiscal e tudo mais, e aí ele chama de cidadão, a pessoa, pô, cidadão não, engenheiro civil melhor do que você. Lógico, viralizou, o pessoal cancelou. Cara, o que eu acho? Eu, Lucas Schecker, eu acho que foi desnecessário o cancelamento deles. Lógico, eu não concordo com nada que eles fizeram. Eles têm que sofrer uma punição, sei lá, ou ser rebaixado no cargo, alguma coisa assim, uma advertência, mas ser cancelado da forma que foi. A família deles foi ameaçada de morte, cara. Tem que cancelar por quê? De verdade, ela desrespeitou ao cara, e se ele quiser, até porque tem vídeo, ele pode jogar na justiça, pode ganhar indenização, pode ganhar o que for, sabe? Se mais ou menos pessoas souberem disso, não vai ser um erro maior ou menor, sabe? Ela vai continuar aterrada da mesma maneira. O que ela fez não faz sentido nenhum, só que ela não tem que perder emprego por causa disso, ela não tem que ser cancelada, não tem que ser ameaçada de morte, que isso, mano? Aquilo ali foi um desacato à autoridade, sabe? Aquilo ali é muito sério, de desqualificar um profissional, mas eu não sei se essa demissão foi por conta 100% do cancelamento. Os jornais começaram a dar essa notícia. Ela ficou com uma imagem que foi uma imagem descuidada, foi uma imagem que não cuida da saúde, que tá nem aí pro corona, tá nem aí pras mortes, porque ela tava sem máscara, não queria colocar máscara, não queria sair do lugar. Ela ganhou uma reportagem do Fantástico e ela mesma falou que não viu erro nisso. A imagem da empresa ficou muito manchada, com ponto de uma funcionária que se diz nome da empresa, que tinha o nome lá da empresa junto nos perfis dela. Tem muitas empresas que se preocupam muito, inclusive um alerta. Empresas veem perfil do Facebook. Empresas procuram o LinkedIn das pessoas. Empresas procuram o Instagram. Um amigo meu, ele foi alertado pela gerente para que ele não postasse determinado tipo de opinião política, porque isso ia contra a política da empresa. Eu sei que a gente precisa muito de grana, mas quando a gente entra numa
uma empresa, a política da empresa, infelizmente, reflete na política da nossa vida. O cancelamento dela foi muito ruim porque afetou a família dela. Eu acho isso muito escroto, sabe? Colocou dados dela na internet, fez um monte de coisa. Mas em relação ao emprego, né, foi a imagem que ela passou na internet. A empresa não quer arriscar perder ações, perder tudo. Nisso tudo eu não tinha pensado. Ela pode ter sido demitida por outros motivos que não seja cancelamento. Mas agora, isso que você falou de desacato à autoridade, mano, a justiça sabe julgar e sabe prender se for o caso. E ela vai sofrer a consequência. O fato de expor, o fato de viralizar, não ajuda no caso. Eu acho que ele acaba fazendo a pessoa se preocupar mais em não ser exposta, em não ser cancelada, do que se preocupar com o erro em si. Sim. Não faz a pessoa refletir e pensar, eu errei nisso aqui, então eu vou melhorar isso em mim e partir para as próximas. Não, o pensamento vira outro. Cara, eu vou continuar com a mesma opinião, achando a mesma coisa, só que agora eu vou fazer de tudo para que não vejam. No livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala justamente disso, de você nunca ferir o ego de ninguém. Por isso que não se deve dar esporro em público e se elogiar no privado, tem que ser ao contrário, você tem que elogiar em público porque você infla o ego da pessoa e você tem que corrigir no privado, porque se eu chego no meio de uma reunião e eu sou chefe, eu tenho uma posição de destaque na minha empresa e eu começo a esculachar o chefe, começo a maltratar o cara, falar que a opinião dele tá errada, isso e aquilo. Tipo, às vezes eu tô apontando um erro dele que é real, que é visível e que faz sentido, mas como eu não fiz essa colocação da maneira certa, o checker não vai entender isso como positivo, vai me achar um trouxa, um babaca e não vai absorver nada que eu disse que realmente é importante. Isso que acontece no cancelamento em massa. É muito difícil o cara ser cancelado e realmente mudar de opinião porque refletiu. É muito mais fácil ele gravar um vídeo pedindo desculpa para não ter o ego dele mais ferido, para não ter a imagem dele mais prejudicada, entendeu? E vem o cancelamento parte 2, que aí a pessoa postou o vídeo, a galera fala, não, ele não mudou mesmo, ele não evoluiu, ele tá sendo falso, e aí cancela de novo a pessoa. É foda, cara. É complicado demais porque acaba sendo uma linha muito tênue, né? Até que ponto é bom, até que ponto é ruim. As nossas redes sociais estão aqui na descrição e a frase desse podcast, eu escolhi o nosso querido Paulo Freire, que diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Caralho, cara, tu jogou o Paulo Freire, mano. Que coisa linda. Bravo. Tira meu chapéu. Exatamente isso. Ai, Que lindo. E não é o Paulo Freire. Gostoso. Eu acho que ela conversa muito com todo esse assunto que a gente falou. Nós estamos voltando na próxima página. Um beijo!